Olá, meu povo, continuando aqui com a nossa aula de reforma protestante. Então, vamos para os princípios básicos do luteranismo, né? Eu espero que tenha ficado claro na mente de vocês aí aquelas informações que eu passei a respeito de Lutero, né? De quem foi Lutero. Poderíamos passar horas e horas falando Lutero, ok, pessoal? Mas o tempo não nos permite. Eu sou protestante. Então, por isso que eu me intero mais a respeito desse assunto, porque eu leio a respeito da vida desses caboclos aqui tudinho. Então, princípios básicos do luteranismo. Mostramos como foi que Lutero fez a reforma, né? Foi expulso da igreja e tudo mais. Mas o que é que ensinava em si o luteranismo, que era tão diferente do catolicismo apostólico romano? Então, vamos lá. Primeiro ponto. A salvação ela é pela fé, né? E não pelas obras. As obras são necessárias, mas as obras elas são uma afirmação de que você tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, o principal é a fé. Ok? Tradução da Bíblia. Martinho Lutero ele cometeu um grande crime contra a Igreja Católica quando ele traduziu a Bíblia para o alemão. O período em que ele ficou escondido num castelo, ele traduziu a Bíblia. Ele disse, o povo tem que ter acesso à leitura, o povo tem que ter acesso à Bíblia, e ela tem que ser na língua comum do povo. Então, ele que fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão, para que todo alemão que soubesse ler, pudesse ler. Agora não ia mais ter a Bíblia em latim, ok? Então, a leitura da Bíblia é livre, livre interpretação. Então, agora o povo pode ler e interpretar a Bíblia livremente. Não mais ter que ir lá na casa do padre. Ei, padre, o que quer dizer esse versículo aqui? Não. Você pode orar e pedir a Deus para que Deus ilumine a sua mente, para que você possa interpretar a Bíblia sozinho. Ok? Então, porque isso era proibido pela igreja medieval. A eliminação de santos e imagens, né? Nas igrejas luteranas e protestantes, você não vai ver a questão de pessoas santas relatadas na Bíblia, representada em imagens, para que as pessoas possam lá beijar o pé, esse tipo de coisa. Não, ele vai condenar essa prática. Outro ponto do luteranismo é o fim do celibato, ou seja, pode casar, né? Na igreja nova, nessa nova doutrina luterana, pode se casar, né? Tanto que hoje pastor casa, pastor, presbítero, missionário pode casar, mas padre ligado à igreja católica apostólica romana já não pode casar, ok? Então ele acabou com essa doutrina do celibato. Então os sacerdotes, que posteriormente vão ser chamados de pastores, né, podem se casar sim, tanto que Lutero vai casar, né? Ele vai casar. Deixa eu ver se eu me lembro o nome da mulher dele. Não sei se era Catarina. Não, não era Catarina Pá. Enfim, era o nomezinho Catarina alguma coisa, né? Catarina Vambora. Eu acho que era Catarina Vambora. Enfim, foi o que importa. Ele se casou com uma ex-freira. Olha só. Ele já, um cara com mais de 30 anos, né, virgem ainda, mas agora estava permitindo o casamento. E várias freiras e padres abandonaram a Igreja Católica para seguir os ensinos de Lutero. E uma dessas pessoas foi uma freira que se apaixonou por ele. Eles se apaixonaram e casaram e tiveram vários filhos, né? Ela ficou ao lado dele até o dia em que ele morreu, ok? Então é bem interessante isso. Ele permitiu o casamento e ele mesmo vai casar com uma ex-freira, né? Lembrando que freira também não pode casar, então, por isso que é interessante. Ele padre não podia casar, ela freira, e mais os dois casaram e tiveram vários filhos. Não seguimento da autoridade papal, ou seja, o Papa não tem autoridade alguma. Para Lutero, o Papa não tem autoridade alguma, ele não está acima de ninguém, não tem para que ter uma pessoa que está acima de todo o resto. Para ele era Deus que estava acima, Jesus Cristo não tinha para que a autoridade papal. Já visto que naquele período a autoridade do Papa era uma autoridade muito política, né? Diferente de hoje em dia. Hoje o Papa é um padre que ora por todo mundo, mas naquele período os papas eram políticos, eram como se fosse um imperador, mandava, desmandava. Então ele que fazia uma crítica muito forte a esse sentido aí. Ele vai estabelecer apenas 2 sacramentos. Quem faz o crisma, né? A primeira Eucaristia, sabe que na Igreja Católica atual, se eu não me engano, são 7 sacramentos. Então Lutero vai dizer que só precisa de 2, que é o batismo
e a Eucaristia, né, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia para os protestantes. E o batismo, ok? Eu não vou saber licitar os 7, mas vocês podem pesquisar aí os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você tem a penitência, enfim, tem o batismo, a Eucaristia, vários outros, ok? Mas para Lutero deveria ter apenas só 2, o batismo e a Eucaristia, ok? E também ele vai ensinar que a submissão do Estado, né? A igreja ela deve estar abaixo do Estado, no sentido em que quem manda no Estado não é para mandar na igreja, pessoal. Ou seja, a igreja ela agora é para rezar, o Estado é para mandar. Lembram que antes tudo que o Estado ia fazer, pedia permissão ao padre, ao papa, existia uma relação muito grande entre igreja e Estado. Ele vai dizer que não tem para que isso não. Não, ó, o Estado está lá em cima, está mandando. Tá lá, a igreja está aqui, ó. Nós vamos pagar nossos impostos, vamos pagar aqui o alvará para funcionar tudo direitinho. Então a igreja vai lá, vai rezar e o Estado vai mandar. Então a igreja, essa relação vai mudar. Agora elas não são assim, agora está assim, né? Claro que Deus está acima de tudo, mas a igreja como instituição. O Estado é uma instituição mais forte do que a igreja como instituição. Ok? Vai receber o apoio dos nobres, né, dos homens ricos daquele período. Por quê? Porque muitos dos homens ricos das famílias reais tinham interesse nas terras da igreja. A galera queria as terras da igreja. A igreja chegou a um período da Idade Média que tinha cerca de 1/3 da Europa. 1/3 da Europa era da Igreja Católica. Você tem noção de quanta terra isso dá? 1/3 da Europa era da igreja. Era muita, muita riqueza. Isso fazia com que alguns nobres ficassem com inveja desse tamanho, poderio econômico que a igreja tinha. Ok? Então, tinha o apoio dos nobres e também vai ter o apoio daqueles que trabalhavam para os nobres, que são os camponeses. Vai ter o apoio dos camponeses, ok? Por que ele vai ter o apoio dos camponeses? Porque eles também eram interessados nas terras da igreja, né? Quem é que não queria pegar uma fazendinha, pegar um sítio para si? Deixar de depender dos senhores feudais. Então os camponeses viram que, enfraquecendo a igreja católica, ia ter mais terras para todo mundo, né? Porque elas não iam ficar ou concentrada na mão dos senhores feudais ou concentrada na igreja católica, na mão das igrejas. Então, os camponeses viram no enfraquecimento da igreja uma chance de pegar terras, né? E deixar de depender dos senhores feudais, os quais cobravam muitos impostos. Isso aqui já foi falado em uma aula antiga da gente. A quantidade de impostos que os senhores feudais cobravam dos camponeses era absurda. Era muito absurda. Ok, pessoal? Então, esses são os princípios básicos do luteranismo. O principal deles, a salvação é pela fé. As obras boas, elas apenas são uma marca de quem tem a fé em Deus, em Jesus. Então, é aquela coisa. Eu faço boas obras porque sou salvo e não faço boas obras para ser salvo. Então essa vai ser a diferença central. Eu faço boas obras porque sou salvo. Não fazer boas obras para ser salvo, ok? Então, de um resumo, é assim. Eu faço boas obras porque sou salvo, né? Não as faço porque quero ser salvo por causa delas. É porque eu tenho fé, então por isso eu tenho uma vida boa perante os olhos de Deus. Essa era a lógica de Lutero. Faça boas obras por ser salvo e não para ser salvo. Seguindo. Ó. Aqui são os desenrolares da Revolução, né? Vamos chamar de Revolução ou da Reforma Protestante. O imperador Carlos V era um dos homens mais poderosos do mundo, o imperador do Sacro Império Romano. Quando ele viu que surgiu as ideias de Lutero, foi o que ele fez. Ele tinha que se posicionar. Ele vinha de uma família muito católica, uma linhagem de reis católicos, e o que é que ele vai fazer?
ele vai apoiar o Papa, ele não vai apoiar as ideias de Lutero. Lembrando que a Alemanha era um pedaço do Sacro Império, ele que era o imperador. E ele vai apoiar o Papa. Ok? Então a Alemanha fica dividida entre aqueles que apoiavam as ideias da Igreja Católica e aqueles que apoiavam as ideias luteranas. E o que é que vai acontecer, pessoal? Muitas brigas. Vai acontecer muitas guerras religiosas nesse período. Luteranos e católicos vão se matar literalmente, pessoal. Em algumas regiões vai ter massacres de luteranos, em outras regiões vai ter massacres de católicos. Porque no início eles não tinham tanto conhecimento, eles naquele período resolviam tudo na base da espada mesmo. Então vai ter muitas brigas dentro do Sacro Império Germânico entre as ideias de Lutero, quem seguia as ideias de Lutero e quem seguia as ideias católicas, ok? Mas aí ele perde o seu cargo, Carlos V perde o seu cargo e quem é que assume? Fernando I. É aí com Fernando I que será assinado a Paz de Augsburgo. O que era a Paz de Augsburgo, pessoal? Como o nome já está dizendo, foi um documento que trouxe a paz. Paz entre quem? Entre católicos e luteranos. Como perceberam que eles estavam brigando por toda a Alemanha, católicos contra luteranos, foi assinado esse documento. E nesse documento determinava que cada governante, quem tinha terras dentro do Sacro Império, príncipe ou nobre, escolheria a religião dos seus súditos. Ou seja, eu sou governante do Rio Grande do Norte, eu que vou dizer qual é a religião oficial do Rio Grande do Norte. No Ceará, o governador do Ceará vai determinar a religião deles, ou seja, o Nordeste não é obrigado a ter a mesma religião. Cada governador vai escolher a sua própria religião. A Paz de Augsburgo veio para isso. Quem é protestante é só ir para as terras de um governante que vai escolher o protestantismo. Quem é católico é só ir para as terras de um governante que vai escolher o catolicismo. Essa foi a maneira de acabar essas brigas, porque botar no mesmo canto católicos e luteranos, eles perceberam que era algo muito complicado, porque eles literalmente iam para porrada, ok? Então a Paz de Augsburgo foi o momento em que as coisas se pacificaram. Por quê? Agora cada governante, antes era todo mundo obrigado a ser católico, agora não. Depois da Paz de Augsburgo, o governante que quisesse ser luterano ou ser protestante, seguir a doutrina evangélica, agora tinha a liberdade, ok? É aí que nós vamos ter a divisão entre a Alemanha e a Áustria, porque a parte que seguia as doutrinas de Lutero ficou na Alemanha e quem era católico, não queria abandonar o catolicismo, formou-se a Áustria. Ou seja, cada região agora vai ter a sua religião, vai poder escolher sua religião, já que antes não podia. Antes todo mundo era obrigado a ser católico. Por quê? Porque o imperador Carlos V era católico. Só com Fernando I que vão ter a liberdade de escolher a religião a seguir. Eles perceberam, pessoal, que o luteranismo não ia acabar. O luteranismo não ia acabar. Cada dia ia crescendo de maneira radical. Tem até uma frase de Lutero que ele diz: eu não fiz nada. Enquanto eu tomava cerveja de Wittenberg, a palavra destruía o papado. E nas palavras de Lutero, ele diz: eu não fiz nada, eu só dei a ideia, disse as doutrinas, fiquei em casa tomando minha cerveja. Sabe que alemão adora uma cerveja. Fiquei em casa tomando a minha cerveja e a palavra, a doutrina foi crescendo de maneira exponencial. E quanto mais crescia, mais o Papa ia perdendo seu poder, porque ele ia sendo criticado, já que um dos princípios do luteranismo é não aceitar a autoridade do Papa. Ok? Próxima aula a gente vai ver o calvinismo. Não sei se algum de vocês aí é calvinista, eu sou calvinista. Valeu, até a próxima aula.